Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 11 do livro de Atos dos Apóstolos. Pedro prega eficazmente sobre o arrependimento. Abra aí a sua Bíblia para você conferir conosco o capítulo de número 11. Abra aí, de preferência, a sua Bíblia de estudo de Genebra. Inscreva-se em nosso canal. Clica aí no sininho à sua esquerda para você nos acompanhar. Diariamente, um vídeo novo da Palavra de Deus, todos os dias, cada um dos capítulos da Bíblia. Abra aí então sua Bíblia no capítulo de número 11 de Atos dos Apóstolos. Também dê o seu like, né? Como já dissemos, Atos foi escrito para orientar a igreja em sua missão permanente por meio do relato de como o Espírito Santo capacitou os apóstolos para propagar o testemunho de Cristo ao mundo gentil. Atos seria melhor se fosse não Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. E esse livro não tem um final, ele continua, e a história dele continua conosco, que nós estamos fazendo a história aqui, em pleno século XXI. Nesse capítulo veremos que a salvação não é somente dos judeus, mas também dos gregos, ou melhor, dos gentios. Em um primeiro momento, os que eram da circuncisão ficaram perplexos em relação a Pedro e aos 6 que com ele estavam por terem entrado na casa de homens incircuncisos. Pedro, porém, lhes fala e demonstra, por meio da sua visão que teve, de falas e direções do Espírito Santo e de anjos que instruíram Cornélio por conta do acontecimento, com a consequente liberação da parte de Deus do Espírito Santo que caiu sobre eles, que a salvação não é somente dos judeus, não é privilégio dos judeus, mas ela pertence a todos os filhos de Adão. Pedro fala que o Espírito Santo caiu sobre eles, que se lembrou da experiência deles no início, que se lembrou da palavra de Jesus que diz que seriam batizados com o Espírito Santo, que Deus lhes concedeu o mesmo dom. Deveria ser muito notório, não é? Que não poderia resistir a Deus em virtude de tantas coisas. Depois de ouvirem Pedro, concordaram com ele e ficaram pasmos. O evangelho assim ia se espalhando, tanto sendo pregado aos judeus, como também aos gentios, e o Senhor os fazia prosperar. Nós estamos vendo a terceira parte da nossa divisão proposta, o testemunho apostólico na Judéia e em Samaria. Nós já vimos que a perseguição causou o deslocamento do testemunho apostólico de Jerusalém para a Judéia e para a Samaria, como Jesus mesmo tinha previsto e ordenado. Quanto a isso, 2 acontecimentos importantes possibilitaram que o testemunho dos apóstolos se propagasse geograficamente, que foi a conversão de Paulo ao cristianismo e também o crescimento espiritual de Pedro. Isto é, o seu entendimento de que os cristãos gentios tinham tanto direito às promessas quanto os cristãos judeus. E para melhor entendimento, nós também dividimos essa terceira parte em 6 subpartes, ou 6 sessões. Nós estamos na sessão D, em continuação, que é o testemunho alcançando os gentios de Samaria. Como já falamos, Pedro foi o primeiro apóstolo a vencer a barreira entre os judeus e gentios, algo que conseguiu por ter obedecido às ordens de Deus. Pedro estava trazendo uma novidade para a igreja, pois a palavra, por seu intermédio, estava alcançando os gentios e a todos ficaram sabendo, principalmente os que eram da circuncisão, ou seja, aqueles que criticavam Pedro e que eram também chamados cristãos judeus. Eles reclamaram para ele o fato de que ele havia entrado e tido comunhão à mesa com homens incircuncisos, isto é, os gentios como Cornélio e os da sua casa. Os primeiros cristãos judeus que observaram rigorosamente as restrições alimentares do Antigo Testamento, Levíticos 11, não aceitavam compartilhar refeições com os incircuncisos. Pedro então narra a eles o que de fato aconteceu, incluindo nisso as suas visões, a visão também de Cornélio, a fala e instruções do Espírito Santo, o cair do Espírito Santo sobre os ouvintes, o testemunho dos anjos, a orientação do anjo a Cornélio. Se não tivesse havido essas interferências, jamais teria os fatos se desenrolado dessa maneira. Assim entenderam todos que Deus estava nesse negócio
e a orientação maior era dele. Foi Pedro que trouxe a eles a mensagem de salvação, e a toda a casa deles será salvo, tu e toda a tua casa. A graça da salvação, com frequência, é estendida a todos os familiares, um conceito embutido na mensagem do Antigo Testamento. Por exemplo, Abraão, Isaque, Jacó e suas famílias, e no Novo Testamento também. Após expor a palavra, Pedro conclui, entendendo que ele não poderia resistir a Deus. Verso 17. Pedro então salientou o propósito soberano de Deus em salvar tanto os judeus quanto os gentios, ou seja, de salvar todos os filhos de Adão. Sem dúvida alguma, dos presentes se lembraram da promessa, alguns dos presentes se lembraram da promessa de Deus a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3, confira, e Gálatas 3:8. Pedro foi altamente competente, e assim ninguém mais apresentou objeções. Eles puderam louvar a Deus pelo arrependimento para a vida. O arrependimento bíblico inclui contrição dos pecados, pelos pecados, mudança de vida e de atitude, condução da pessoa a confiar em Jesus Cristo, a receber perdão pelos pecados, a herdar a vida eterna, a viver de maneira a manifestar o fruto do arrependimento. Seção E, a igreja em Antioquia da Síria. Vai dos versos 19 até os versos 30, capítulo 11. Lucas descreveu acontecimentos que ocorreram na igreja de Antioquia, não apenas continuando o seu registro sobre o ministério de Saulo, mas também relatando como as igrejas espalhadas pelas regiões auxiliavam a igreja-mãe em Jerusalém. A igreja crescia e aqueles que tinham sido dispersos por causa da perseguição devido à morte de Estevão chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia e anunciavam a mensagem de salvação somente aos judeus. A mão do Senhor era com eles. Embora tivessem sido os homens que pregaram o evangelho, foi a soberania de Deus que os salvou, chamando-os à fé e à conversão ao Senhor. As notícias se espalharam até chegar aos ouvidos da igreja em Jerusalém, que, comovidos, enviaram Barnabé a Antioquia. Barnabé chegou ali e pôde contemplar a graça de Deus, e muito se alegrou no Senhor. Pôde ele animá-los a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e também de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Depois disso, Barnabé foi a Tarso. Ele foi procurar por Saulo. Quando o encontrou, o levou para Antioquia. Assim, por um ano inteiro, puderam ministrar, puderam pregar, puderam ensinar o povo daquela região. Foi justamente ali na Antioquia que, pela primeira vez, os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. No Novo Testamento, o termo cristão aparece apenas aqui, em Atos 26:28 e em 1 Pedro 4:16. Joséfo, Antiguidade 18:64, define o termo como alguém que pertence ou segue a Cristo, ou seja, tribos de Cristo. Pode ter sido um termo que os primeiros cristãos usaram para se distinguirem dos seguidores de outras religiões, ou talvez tenha sido um termo criado pelos inimigos do cristianismo com a intenção de escarnecer. Foi naqueles dias que surgiu um profeta chamado de Ágapo, que predisse uma grande fome a caminho do mundo romano que veio a cumprir-se durante o reinado de Cláudio. Isso motivou os cristãos daquele lugar a enviar ajuda, conforme suas possibilidades, aos irmãos que viviam na Judéia e, juntando tudo, entregaram nas mãos de Paulo e Barnabé para enviarem suas ofertas aos presbíteros necessitados. Atos 11 começa com o versículo 1, dizendo: Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. É assim que começa o primeiro versículo. E ele termina no verso 30 dizendo o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e também de Saulo. Barnabé então é enviado a Antioquia, mas antes se encontra com Paulo. E ambos vão para lá. Ambos vão fazerem a obra do Senhor.
Lucas ressalta que Barnabé era homem bom, que era homem cheio do Espírito Santo, que era homem de fé. Em Antioquia, pela primeira vez, vimos que os cristãos seguem a Cristo, os que seguem a Cristo são chamados de cristãos. E entre eles se destaca Ágabo, que fizeram uma previsão de fome que viria por todo o mundo. Os discípulos, conforme as suas posses, se organizaram e enviaram socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 12. Veremos que a oração da igreja, os anjos e a resposta de Deus. Então não perca amanhã, capítulo 12, a oração da igreja, os anjos e a resposta de Deus. Repetindo, inscreva-se no nosso canal, clique no sininho que está à sua esquerda, para você nos acompanhar. Todos os dias um vídeo novo. Não esqueça do seu like, isso vai ajudar nosso canal. A parte escrita, jamaisdesista.com.br. Nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Lá você vai encontrar a Bíblia de Estudo de Genebra, encomende conosco. Programa de rádio, radio.ossemeadores.com. Todos os dias, músicas, canções, louvores e a palavra de Deus sendo ministrada. A todos um bom dia, fique com Deus. Maranata, ora, ora, vem Senhor Jesus. Até amanhã com o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Todos os dias aqui, sem faltar.